Graça e paz, queridos. Eu sei que todos nós passamos por momentos de dificuldade, momentos de luta, momentos de provações, situações adversas, tempestades. Isso é realmente natural, isso é normal na nossa vida terrena aqui, enquanto estamos nesse local, nesse plano terreno. Mas eu quero trazer para você, neste dia, você que assiste esse vídeo aí, uma reflexão sobre esses momentos. E nada mais justo do que ler um texto bíblico sobre esses momentos. Um texto de uma pessoa que passou por diversas situações, mas mesmo assim sempre tinha uma palavra de ânimo e sempre tinha um exemplo prático para nos demonstrar nos dias de hoje. Eu quero ler com você a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo de número 8. E eu quero que você guarde isso de verdade no seu coração. Eu quero que você guarde isso na sua mente, para que se um dia você vier precisar ou estiver precisando renovar as suas forças, buscar ânimo aonde você não encontra ânimo. Mas esse texto bíblico que vamos ler aqui, ele é um exemplo extraordinário de alguém que sempre buscava superar as dificuldades ligadas na mão do Senhor. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Deixa eu te mostrar mais um texto bíblico sobre esse tema aqui. No mesmo livro de 2 Coríntios, capítulo de número 7, no versículo de número 5. Porque chegamos à Macedônia, e nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. O apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, quando ele chegou à Macedônia, ele teve uma pressão muito grande. Ele sentiu as dificuldades, ele sentiu que toda a sua jornada, toda a sua trajetória no Evangelho, toda a sua missão, toda a sua força que ele tinha estava como se naufragando em um mar, como se fosse uma carga muito pesada. As circunstâncias em que ele se encontrava, em cada viagem missionária em que o Senhor tocava-lhe o coração para que ele fizesse, para que ele levasse o Evangelho, para que ele levasse a palavra, era sempre rodeado de dificuldades extremas, como passar fome, como não ter nem o que vestir com as suas roupas ali. Em outras passagens bíblicas ele fala que pessoas que caminharam com ele, que viram a sua trajetória, deram as costas para ele. E em meio a essas circunstâncias ainda, ele sempre se manteve aonde Deus queria que ele estivesse. Independente da circunstância, independente da perseguição, independente se ele tinha o que comer, independente se ele tinha o que vestir, independente da sua condição financeira.
ele estava aonde Deus queria que ele estivesse. E era fazendo a vontade de Deus. E às vezes na nossa trajetória nos encontramos apenas com um percalço, uma pedra no caminho que podemos passar. Mas por falta do comprometimento diário com a palavra, por falta da empatia com aquilo que nós cremos de verdade, com a manutenção da nossa vida espiritual diária, que é uma coisa diária, fora de quatro paredes, é seu, é íntimo. Por falta disso, passamos por diversas dificuldades sem conseguir superar. Algumas pessoas dão cabo de sua própria vida, outras pessoas abandonam a sua fé, porque não estão alicerçadas, não estão embasadas, não estão alimentadas com aquilo que elas mesmas creem, que é a palavra. E o apóstolo Paulo chega para os irmãos dizendo: irmãos, não ignorem, eu quero que vocês não ignorem a tribulação que eu passei, que passamos ali. Imagine um navio numa grande tempestade, carregado de muitas bagagens, de muitas coisas ali. E o peso daquele navio fazendo com que ele afunde mais rápido. E isso aí era um dos sentimentos que estava na cabeça do apóstolo Paulo. A pressão das tribulações. E ele fala que quando chegou na Macedônia, ele não teve alívio. Meus queridos, você sabe o que é isso? Eles não tiveram alívio. Foi tribulação em cima de tribulação. Foi provação em cima de provação. Mas eles estavam lá. Eles estavam lá fazendo aquilo que Deus havia determinado no coração deles. Porque eles acreditavam fervorosamente nessa verdade. E não desanimaram. Apesar de que dentro deles, o apóstolo fala que eu me sentia um tremor. Eu sentia um pavor, um medo, uma ânsia, uma depressão, uma circunstância quase que imensurável, psicologicamente falando. De que eles estavam ali passando aquela dificuldade naquele local. Mas eles estavam ali. O apóstolo Paulo ele solta uma frase que hoje também é muito mal interpretada. Ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele demonstra isso aqui. Eu posso todas as coisas, eu posso suportar a provação. Eu posso suportar a falta de alimento. Eu posso suportar a falta de dinheiro. Eu posso suportar a falta de roupa. Eu posso suportar a falta de amigos. Porque Deus me fortalece. Porque Cristo me fortalece. Porque Ele é a rocha. Porque Ele é o alicerce. Porque se não fosse isso, se a convicção do apóstolo Paulo não fosse essa, ele já teria abandonado. Essa é a verdade. Então, se temos convicção sobre essa verdade, se temos convicção de que o Deus que acreditamos, Ele é vivo, vamos suportar, vamos passar pela tempestade, porque Deus é Deus. O apóstolo Paulo ele fala, como lemos aqui no versículo 8 do primeiro capítulo de 2 Coríntios, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a dureza da tribulação que nos veio na Ásia, porque Deus é aquele Deus que ressuscita os mortos.
Talvez a fé esteja querendo morrer, mas Deus é quem ressuscita a fé. Deus é quem restaura as forças. Muitos se cansarão, mas Deus é quem dá o ânimo. Então guarda isso no teu coração, para quando vir a tempestade, ou se você já está numa tempestade. Deus vai fazer a parte dele quando nós entregarmos a nossa parte a Deus. Compreenda isso. Talvez não seja nada material, mas se a tua vida espiritual estiver consertada com Deus, foi isso que Jesus falou. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O apóstolo Paulo sabia disso? Com certeza sabia disso. E acrescentou isso na sua vida. Que Deus possa te abençoar. Se você puder se inscrever nesse canal, se inscreva. Se você puder compartilhar para alguém esse texto bíblico, compartilhe. Provavelmente alguém deve estar precisando ouvir alguma coisa desse tipo para que o seu coração aqueça novamente, para que as suas forças sejam restauradas novamente. E em nome de Jesus, eu creio que você vencerá as tempestades que estão por vir, o que vocês estão passando. Deus te abençoe.